galerinha! Estou aqui mais uma vez no Papo Científico para falar para vocês a importância da leitura de uma divulgação científica no contexto escolar, o uso de gráficos e tabelas. Vamos lá? As tabelas e os gráficos estatísticos fazem parte de uma linguagem universal, uma forma de apresentação de dados para descrever informações e fornecer uma impressão mais rápida do assunto em estudo. A estatística, associada ao método científico, permite a você, aluno, a análise de um problema, coletar e organizar dados, simplificar levantamentos, comparar e analisar os dados. É o momento que você tem de defender suas ideias. O recurso de linguagem gráfica torna possível a organização dos dados coletados, utilizando números ao descrever os fatos. Vamos dar uma olhadinha aí na tela? Bom, eu falei da associação entre a estatística e o projeto científico. Mas o que é estatística? Você deve estar aí em casa querendo me perguntar, não é isso? Bom, é a área da matemática referente à coleta, organização e análise de dados. A organização dos dados é feita através de tabelas e gráficos. Eu coloquei aí para você o desenho de um gráfico de setores, que eu vou falar já para você, e o exemplo de uma tabela, como os dados foram organizados na tabela, ok? Bom, vamos falar um pouquinho da história da estatística. Na Bíblia, há uma descrição de que desde a antiguidade há registros da utilização da estatística. Por exemplo, a instrução que Moisés recebeu de Deus para fazer um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos a guerrear. Crespo informa que no século XVI começaram a surgir as primeiras análises sistemáticas de fatos sociais. Eles começaram a registrar dados como batizados, casamentos, funerais, originando as tabelas e os primeiros números relativos. Com o passar do tempo, as tabelas tornaram-se mais completas, surgiram as representações gráficas. A estatística deixou de ser simples catalogação de dados numéricos para se tornar o estudo de como chegar à conclusão sobre o todo, uma população, partindo da observação de partes deste todo. Temos agora um desafio: criar um projeto e fazer com que o leitor compreenda com menos teoria e de uma forma mais ativa. Vamos fazer uso de linguagem gráfica no nosso trabalho, ok? A linguagem gráfica, ela apresenta significado, é um meio de comunicação. A visão explora a imagem e ocorre rapidamente uma memorização daquela imagem que foi vista. Nós podemos fazer representação gráficas com o uso de tabelas e de gráficos. Vamos aprender um pouquinho? Eu coloquei aí para vocês, observa na telinha a representação de uma tabela. Essa tabela foi construída com uma pesquisa. Uma professora observou 47 alunos de sua sala de aula e resolveu investigar a altura desses alunos. Olha que interessante! A maioria tem entre 1,65 m e 1,70 m, 17 alunos. E ela observou que existem 2 alunos que são os mais altos da turma, entre 1,75 m e 1,80 m de altura. Observe que todos os dados que ela investigou, ela organizou numa tabela com 2 colunas e 7 linhas. As colunas se dispõem na vertical e as linhas na horizontal, ok? Então aí a importância da representação gráfica. Rapidamente, quando você olha a tabela, você tem um resumo, uma síntese da pesquisa que foi realizada. Vamos observar agora os tipos de gráficos. Eu comecei aí colocando gráfico de colunas, mas existem outros. Hoje eu vou mostrar só 3 para vocês, tá bom? O gráfico de colunas, juntamente ao gráfico em barras, são os mais utilizados. Indicam geralmente um dado quantitativo sobre diferentes variáveis. Os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Observa aí o gráfico de colunas. As colunas estão representando os valores que você identificou nos resultados do teu trabalho, ok? Observa agora o gráfico de barras. Lá no gráfico de colunas, as colunas estão em posição vertical. Nesse caso, as barras se apresentam em posição horizontal.
possuem basicamente a mesma função do gráfico em colunas, com os dados na posição horizontal e as informações pesquisadas na posição vertical. Outro tipo de gráfico interessante é o gráfico de pizza. Olha que interessante, né? Quem é que não gosta de uma pizza? O gráfico de pizza também é conhecido como gráfico de setores ou gráfico circular. É um diagrama circular onde os valores de cada categoria estatística representada são proporcionais aos respectivos valores. Observa aí na tela esse gráfico de pizza. Cada corzinha dessa vai receber um valor diferente para fazer a representação do teu projeto, dos resultados da tua pesquisa. Vamos investigar agora? Eu realizei uma pesquisa, observei um problema na escola e me estimulei a pesquisar. E aí eu vou te mostrar desde o início do problema, passando pela metodologia até o meu resultado. E no final, a representação gráfica que eu escolhi para mostrar para vocês o resultado da minha pesquisa. Quais são os passos? Primeiro, é importante definir o problema. Depois, indicar a população a ser observada. Depois você vai decidir como será a coleta de dados, a metodologia que você vai empregar nesse projeto. Analisar os dados, escolher a representação gráfica para comunicar os resultados da pesquisa. O que é que você vai escolher? Eu trouxe a representação dos meus resultados em uma tabela e em um gráfico de colunas para te mostrar. Lá nos corredores da escola, eu sempre observava a conversa dos alunos. Uns diziam que gostavam de matemática, outros não. E aí eu me motivei a pesquisar quantos alunos do primeiro ano do ensino médio gostam de matemática. Vamos ver aí qual foi o resultado? Minha pesquisa teve como alvo os alunos do primeiro ano do ensino médio, primeiro ano A, primeiro ano B e o primeiro ano C. Uma população total de 120 alunos. Sabe o que eu escolhi para me ajudar na coleta dos dados? A aplicação de um questionário. Olha aí na tela, você também pode preparar o teu questionário. Eu coloquei apenas uma pergunta bem simples. Você gosta de matemática? Sim ou não? Mas você pode fazer um questionário com mais de uma pergunta, tá bom? O importante foi observar que todos os alunos demonstraram interesse em participar da nossa pesquisa. Vamos dar uma olhadinha nos resultados? O primeiro ano A, com 42 alunos entrevistados, após a análise dos dados coletados, descobrimos que 30 alunos gostam de matemática e 12 não gostam. No primeiro B, 40 alunos foram entrevistados. Após a análise dos dados coletados, descobrimos que 22 alunos gostam de matemática e 18 não gostam. Já no primeiro C, 38 alunos foram entrevistados. Após a análise dos dados, descobrimos que 30 alunos gostam de matemática e 8 não gostam. Agora que nós já temos o resultado da pesquisa, vamos escolher uma representação gráfica para colocar os dados e tornar mais fácil a leitura dos resultados que nós descobrimos com essa pesquisa. No primeiro momento, eu fiz a representação gráfica dos resultados com uma tabela. Construí uma tabela com 4 colunas e 4 linhas. Vamos dar uma olhadinha aí na tela como é que ficou a representação dos dados que a gente obteve com a pesquisa. No primeiro A, 42 alunos, 30 gostam de matemática e 12 não gostam. No primeiro B, 40 alunos entrevistados. Olha aí, ó, 22 alunos gostam de matemática e 18 não gostam. No primeiro C, 38 alunos entrevistados, 30 alunos gostam de matemática e 8 não gostam. Bom, vamos avaliar agora, no total de 120 alunos entrevistados, quantos gostam de matemática no primeiro ano do ensino médio? Dá uma olhadinha aí, eu vou dar um tempinho para você responder. Bom, agora que você já pensou, já calculou, tenho certeza que você já descobriu. 82 alunos gostam de matemática no ensino médio, enquanto apenas 38 não gostam. Você vê que o número foi bem maior dos alunos que adoram essa disciplina, não é? E como ficou fácil agora apresentar os resultados com a construção de uma tabela. Agora eu construí um gráfico para representar os dados que foram coletados na pesquisa. Eu falei para vocês sobre 3 tipos de gráficos, lembra?
gráficos de coluna, gráficos de barra e gráfico de pizza. Eu escolhi o gráfico de coluna. Vamos dar uma olhadinha aí na tela? A coluna azul representa os alunos que gostam de matemática e a coluna laranja representa os alunos que não gostam. Se você observar aí no primeiro ano A, no primeiro ano B, no primeiro ano C, a barrinha azul se destaca, ela é maior do que a barrinha laranja. Então, nós já observando o gráfico, já podemos perceber que a maioria dos alunos desta escola, do primeiro ano do ensino médio, adoram matemática. E você também gosta? Acredito que sim. Para a construção das tabelas e gráficos que eu apresentei hoje na aula para você, você pode utilizar esses programas que eu coloquei aí. O Word, o PowerPoint, o Excel. Tem um ícone lá, inserir tabela. E aí com os dados que você tem, você vai organizar, por exemplo, a tabela com o número de linhas e colunas que você vai precisar. E vai também escolher o gráfico que melhor representa os resultados do teu projeto. Vamos para a revisão. Para desenvolver esse projeto de pesquisa e associá-la à estatística, a gente vai ter que seguir esses passos. Primeiro, descobrir qual é o problema que a gente vai investigar. Depois, qual é a população que a gente vai analisar. Depois, a metodologia. Eu escolhi o questionário com uma pergunta só. O que é que você vai usar como metodologia da tua pesquisa? Em seguida, coleta de dados. Analisar os dados que foram coletados e o último passo agora é fazer a representação gráfica. Eu escolhi para representar os resultados do meu projeto, uma tabela e um gráfico de colunas. O que é que você vai escolher? Qual é o tipo de gráfico que você vai escolher? Eu te apresentei 3. Quem sabe outro dia eu volto aqui para te mostrar os outros, tá bom? Estamos encerrando mais um Papo Científico e eu queria deixar uma mensagem para vocês de Anderson Hitzman. A inquietude é o estímulo essencial à pesquisa científica. E então, aluno, o que é que está te deixando inquieto? Comece agora a pesquisar. A pesquisa vai te proporcionar o maior conhecimento do mundo. Até a próxima!